Na Segunda Era da Terra-média, quando a memória da primeira escuridão ainda era uma ferida recente, uma nova sombra cresceu, vinda de Mordor. Um poder terrível, uma vontade de dominar toda a vida, concentrada em um único objeto, forjado secretamente na Montanha da Perdição. Um Anel. Uma arma para governar todos os outros anéis mágicos. O anel era como se fosse um recipiente para a malícia e a força vital de seu mestre, Sauron. Gerações de elfos, homens e anões lutaram e morreram para se opor a ele. O destino do mundo esteve por um fio, por causa deste pequeno e perfeito círculo de ouro. Porém, ele foi perdido, mas não destruído, e por milênios, a paz que seguiu foi frágil, construída sobre a esperança de que ele jamais fosse achado de novo. Agora, avance alguns milhares de anos e estamos no final da Terceira Era, em um canto pacífico e esquecido do mundo. E é então que um hobbit pacífico chamado Bilbo Bolseiro encontra por acaso esse anel mágico. E o seu bom amigo, o velho Gandalf, que era um dos guardiões enviados para proteger a Terra-média, leva quase 80 anos para ligar os pontos e perceber que este achado de sorte era na verdade aquele mesma arma do fim do mundo. Pois é, meu amigo, 80 anos, parece até um furo de roteiro gigante do tamanho de uma montanha, né? E essa é com toda certeza uma das críticas mais insistentes no meio dos fãs do Senhor dos Anéis. E qualquer pesquisa online você vê muito debate sobre, tipo, como assim o Gandalf não soube? Ele é um Maia. É quase como se fosse um anjo, o trabalho dele era saber disso. E para ser justo, essa é uma dúvida excelente. Uma pergunta que o próprio Tolkien indiretamente faz questão de responder. Afinal de contas, e se eu te dissesse que essa falha, essa demora frustrante, é na verdade uma das maiores provas da genialidade do Tolkien como um contador de história? E se cada ano de dúvida, cada pista perdida, cada hesitação do Gandalf for uma peça de um quebra-cabeça gigante que revela a verdadeira natureza do bem e do mal e da sabedoria? Hoje, aqui no Mansão Nerd, a gente não vai só responder essa pergunta. A gente vai se tornar verdadeiros detetives da Terra-média. Vamos mergulhar na mente de Gandalf, nos arquivos empoeirados de Gondor e nas mentiras sussurradas pelo Saruman. Então, seja muito bem-vindo à investigação definitiva sobre o porquê o Gandalf demorou tanto. Pois bem, para a gente iniciar essa investigação, a gente precisa de um contexto. A primeira pista para essa hesitação do Gandalf está na própria natureza dos Anéis Mágicos e na história de sua criação. Quando Bilbo encontrou o Anel, a explicação mais lógica e imediata não apontava para a escuridão de Mordor, mas sim para a Terra dos Elfos. Afinal, na Segunda Era, os maiores ferreiros élficos da história, liderados pelo genial Celebrimbor, eram obcecados pela arte da forja, e foi nesse período que uma figura muito carismática e bela chamada Anatar, o Senhor dos Dons, apareceu e ofereceu a eles seu vasto conhecimento. E, como a gente sabe, ele era o Sauron, com seu disfarce mais sedutor. E então, com a ajuda dele, os elfos criaram vários anéis mágicos. A maioria deles, no entanto, não eram grandes anéis. Eram o que a gente pode chamar de como se fossem ensaios da forja. Eles eram testes e protótipos para aprimorar as habilidades deles. Pense nisso, anéis com poderes menores, talvez para encontrar coisas perdidas, talvez para acender uma lareira e talvez, apenas talvez, para tornar o usuário invisível. Eles eram muitos, portanto, quando o Bilbo surge com um anel de invisibilidade, a probabilidade matemática estava contra a ideia de ser um anel. Assim, era muito mais certeza de que fosse apenas um desses vários protótipos élficos, perdido no mundo ao longo de muitos séculos. O Gandalf é um Maia, um espírito de imenso poder e sabedoria, mas querendo ou não, ele não chega a ser onisciente. Ele trabalha com uma base lógica de probabilidade e conhecimento. E a probabilidade inicial apontava mais para um anel élfico do que para a arma suprema do inimigo. Essa explicação por si só já é um bom começo, mas ela não sustentaria por décadas. A verdadeira barreira que impediu o Gandalf de reconhecer o anel foi na verdade uma mentira contada por um ser em que o Gandalf e todo o Conselho Branco mais deveria confiar, Saruman, o Branco. Afinal de contas, Saruman não era apenas um mago, ele era o líder da Ordem dos Istari, o chefe do Conselho Branco. Ele era o especialista supremo, o maior estudioso dos Anéis de Poder em toda a Terra-média.
E o que esse especialista afirmava em todas as reuniões do conselho, com uma autoridade gigante, era que o anel havia se perdido no desastre de Isildur e que ele teria desaparecido para sempre sob as águas, tornando qualquer busca inútil. Ele falava sobre como as correntes teriam levado o anel para o vasto mar, aonde ele iria se perder na imensidão do oceano. E assim, era uma mentira brilhante, vinda de uma fonte quase incontestável. Mas a gente sabe que o Saruman cobiçava um anel para si. Ele queria que todos acreditassem que a busca era inútil para que ninguém procurasse o anel, dando a ele, um grande estudioso, a chance de encontrar o anel primeiro. Esse desejo de poder, essa traição sutil, ele mais tarde ia acabar confessando abertamente para o Gandalf, em sua sombria torre de Isengard, o coração de sua fortaleza. Agora, se coloque na posição do Gandalf. Ele é intuitivo, ele sente que a sombra no mundo está crescendo, mas toda vez que ele levanta uma preocupação no conselho, ele é rebatido pela lógica e autoridade de seu superior. E, querendo ou não, o Gandalf respeitava muito a autoridade que o Sauron tinha. Ainda assim, ao longo de décadas, o Gandalf, o observador e amigo dos pequenos povos, começou a ver rachaduras nessa pequena normalidade que estava acontecendo. E as pistas vinham diretamente do Bilbo. E aqui a gente entra no terceiro ato dessa investigação: a sutil e quase imperceptível corrupção do portador. Durante os 60 anos em que o Bilbo guardou o anel, Gandalf notou os sinais. O primeiro era a longevidade. Os hobbits vivem bastante, sim, e a família Tuck do Bilbo era conhecida por isso. Mas o Bilbo parecia bem conservado demais, como se o tempo para ele passasse de uma forma diferente. Era estranho, mas ainda assim não era uma prova definitiva. O sinal mais alarmante, no entanto, era psicológico. O apego de Bilbo ao anel. Era mais do que um tesouro, era uma parte dele. E então, em um momento de descuido, o Gandalf ouviu uma palavra que se tornaria a chave para esse mistério. Era como se fosse o fio que ligaria tudo, quando o Bilbo disse, "meu precioso". E então essa palavra soou como um trovão na mente de Gandalf. Ele já sabia, através de relatos fragmentados e interrogatório dos orcs, que era exatamente assim que o Gollum, o antigo portador, se referia ao tesouro. Ouvir o mesmo termo possessivo e corrupto da boca de seu querido e honesto amigo Bilbo foi uma confirmação sombria de algo que ele já temia há muito tempo. Mas é aqui que tem uma das maiores belezas escritas pelo Tolkien. A corrupção do Bilbo foi incrivelmente lenta. A razão para isso não foi a força do Bilbo, mas sim a compaixão dele. Afinal, no momento crucial em que o Bilbo tomou posse do anel para ele, nas cavernas escuras e solitárias, ele teve a chance de matar o Gollum. Era uma coisa lógica a se fazer, mas em um ato de pura piedade, ele poupou o Gollum. E esse gesto no universo do Tolkien é de uma importância gigante. Ele tomou posse do anel em um momento de misericórdia, criando como se fosse um escudo espiritual que retardou a influência e o veneno de Sauron por décadas. Isso tornou o diagnóstico do Gandalf algo muito mais difícil. Afinal, o veneno do anel não foi algo agudo e óbvio. Foi como se fosse uma doença silenciosa que estava nascendo no coração do Bilbo. Mas essa situação explode mesmo na festa de 111 anos de Bilbo. A relutância violenta em largar o anel, a forma como seu rosto se transforma por um instante em algo mesquinho e voraz, ali a suspeita de Gandalf se tornou uma certeza a ser provada. E então que começa a fase final, a mais longa e perigosa investigação. E aqui a gente precisa ser bem claro na parte de cronologia. Gandalf não desapareceu por 17 anos seguidos. Esse período foi como se fosse um caso arquivado, que ele iria reabrir mais pra frente. Afinal de contas, ele era um guardião da Terra-média, não um detetive particular. Durante esse tempo, ele esteve ocupado, lidando com a ascensão do necromante em Dol Guldur, que mais pra frente ele ia ver descobrir que era o próprio Sauron, e com ameaças de Rohan, com intrigas de Gondor. Porém, em meio a tudo isso, a dúvida sobre o Anel de Frodo corroía ele por dentro, porém não era algo que ele podia focar no momento. A sua primeira grande missão foi encontrar a única testemunha viva que poderia ter as respostas, o Gollum. E para essa tarefa quase impossível, ele chamou o único homem capaz de realizar, Aragorn, filho de Arador, o herdeiro de Isildur, e o maior rastreador de seu tempo.
Por anos, o Aragorn caçou o Gollum, através dos Pântanos Mortais e até as próprias fronteiras de Mordor. Foi uma jornada épica por si só, uma parceria quase perfeita entre a sabedoria estratégica de Gandalf e as habilidades incansáveis de Aragorn no campo. E enquanto o Aragorn estava na caçada do Gollum, o Gandalf se tornou um detetive de arquivos. Ele viajou para a grande cidade branca de Minas Tirith e se trancou nos arquivos antigos. E lá, em meio aos pergaminhos empoeirados e esquecidos, ele encontrou a prova documental que precisava: o Rolo de Isildur. E esse não era um conto qualquer. Era um testemunho em primeira mão do próprio Isildur dos primeiros anos após tomar posse de um anel, enquanto ele registrava os seus feitos para a história de Gondor. E nesse pergaminho, ele descrevia um detalhe fatal: o anel parecia liso e frio, porém, quando aquecido pelo fogo, revelava uma inscrição em letras finas que brilhavam e depois desapareciam. E então o quebra-cabeça estava completo, e foi nesse exato momento em que o caso arquivado se tornou uma emergência de vida ou morte. O Gollum finalmente tinha sido capturado pelo Aragorn, mas depois acabou escapando e sendo recapturado pelas forças de Sauron. Ele foi levado para a Torre Escura de Barad-dûr e torturado. E então, sob uma dor indescritível, ele finalmente quebrou e sussurrou duas palavras, duas pistas fatais que Sauron jamais teria encontrado sozinho: Condado e Bolseiro. Pela primeira vez em séculos, Sauron soube exatamente onde procurar. E por causa disso, ele soltou seus servos mais terríveis, os Nazgûl. E foi então que os Nazgûl cavalgaram para o oeste. A caçada havia começado. Quando a notícia da movimentação dos Nove chegou a Gandalf, ele soube que o tempo havia acabado. Não havia mais espaço para dúvidas. E então ele mesmo cavalgou para o condado com uma urgência desesperada. A cena na casa de Frodo em um bolsão é o clímax de décadas de suspeita. O anel é jogado no fogo e, para o horror de Frodo e a confirmação sombria de Gandalf, a escrita na língua negra de Mordor aparece, brilhando em sua malícia antiga. E então estava feito, a prova irrefutável. E então, com todas as provas em suas mãos, que era a perseguição dos Nazgûl, o testemunho de Gollum, o rolo de Isildur e o teste de fogo, Gandalf finalmente tinha o caso completo. E foi esse dossiê de provas que ele apresentou no local onde todas as linhas do destino se cruzaram, o famoso Conselho de Elrond, em Valfenda. E o mestre desse conselho, Elrond, não era um mero espectador, ele era testemunha ocular da história. Ele estava lá, há milênios de anos atrás, do lado de Isildur, na Montanha da Perdição, e implorou para que o rei destruísse o anel. E a recusa de Isildur era uma ferida aberta na memória do Elrond. E agora o legado daquele fracasso estava na mesa dele, ali, diante dos elfos, anões, homens e hobbits. A verdade foi finalmente revelada em sua totalidade, e o destino da Terra-média foi decidido. Então agora, quando a gente olha para trás ao longo desses 80 anos, a gente não vê um furo de roteiro. A gente vê uma investigação detalhada que acabou sendo atrasada pela desinformação que o Saruman contou e pela corrupção lenta de Bilbo. Porém, todo esse tempo, a cada pista, a cada suspeita, o Gandalf continuava investigando. E isso nos mostra que a demora do Gandalf não é uma falha na história, e sim a própria história. Mas e aí, o que você achou dessa jornada? Agora faz mais sentido? A demora do Gandalf não foi um caso de descuido dele, e sim que ele estava sendo mais cuidadoso antes de sair afirmando alguma coisa. E assim, pra mim, a beleza do Tolkien está justamente nesses detalhes, algo que, mesmo depois de tantos anos escrito, a gente ainda pode se juntar aqui e debater na internet. O Tolkien tinha uma escrita genial e ele não tratava a gente, seus espectadores, como pessoas idiotas. Como a gente vê em alguns casos hoje em dia, onde o roteirista de um filme ou o próprio escritor de um livro tem que deixar tudo bem explicado, como se ele estivesse escrevendo para crianças. O Tolkien não, ele abria espaço para essa parte do questionamento de quem tá lendo, pra gente poder desenvolver a nossa própria linha de raciocínio de acordo com a história. E mesmo assim ele fazia questão de não deixar nenhum furo de roteiro. E se você gostou dessa análise, já sabe, não se esquece de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui tem conteúdo da Terra-média toda semana. E além da Terra-média, eu também já tô lendo os livros de Nárnia para poder trazer mais conteúdo aqui pro canal.
Então, sem enrolação é isso, valeu e